Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam para agradecer a oportunidade de falar da doutrina de Jesus através da terceira revelação, que é a doutrina espírita. O nosso tema da noite de hoje é um tema que talvez já tenha nos assustado muito outrora, porque sempre foi pelo medo que a nossa religião cristã romana conduziu as almas durante muitos e muitos séculos. Pelo medo do inferno, pelo medo de pagar no fogo do inferno, utilizando o medo como recurso de manipulação. Mas vamos começar com duas histórias que tem nesse livro aqui, que é o livro Céu e Inferno, que é um dos 5 livros básicos da codificação de Kardec. Kardec tem outros livros, mas esse é um dos que está na codificação do Pentateuco. Primeira história é Victor Leblouf, um jovem de 20 anos de idade que desencarna nessa idade. Ele teve uma vida muito dolorosa, muito sofrida. Desde jovem, ele sempre trabalhou para sustentar, ajudar a mãe nas despesas do lar. Eram apenas os dois dentro de casa, mas era um jovem que trabalhava no porto e tinha a convicção de que ele precisava trabalhar e ajudar aquela mãe. Não só materialmente, como no amparo, conversando, ajudando nas tarefas da casa, poupando a mãe dos trabalhos mais árduos. Foi assim desde menino. Mas ele tinha uma doença. E como era um jovem extremamente pobre, trabalhador, mas não tinha os recursos necessários, ele desencarna, muito jovem. E a mãe fica por conta própria. Ele é um dos espíritos que dá a declaração no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, Kardec pegou diversas declarações de espíritos através dos médiuns que ele trabalhava, e nessas declarações ele separou por diversas categorias de espíritos. Aqueles que são felizes, aqueles que são sofredores, aqueles que eram espíritos de criminosos, espíritos de suicidas. Esse, Victor Leblouf, ele estava na categoria dos espíritos felizes. Porque quando ele é evocado após o desencarne, ele diz que a única coisa que o prendia ainda ao planeta Terra era saber do destino daquela pobre mãe a quem ele tanto tinha ajudado. Pois ele vislumbrava as felicidades do mundo espiritual. Ele tinha paz e tranquilidade no coração para poder seguir a sua trajetória como espírito imortal. E, além disso, ele era um espírito que passou pelo planeta dando uma prova, como tantos outros que passam anonimamente. Só ficou conhecido porque foi evocado por Kardec e aí passou a história. Quantos espíritos passam com essa história tão simples, tão singela? Uma pessoa pobre, que o mundo não dá a menor atenção, que sustenta a mãe e desencarna. E ele dizia, não posso gastar o dinheiro com as coisas que os jovens gostam de gastar, na farra, com mulheres, com bebidas, porque eu preciso deixar a minha mãe amparada. Segundo caso, Auguste Michel, um jovem que desencarna com 20 e poucos anos. Entretanto, era um jovem rico, boêmio, passou a encarnação toda esbaldando-se nas farras, nos prazeres, com as mulheres, com as bebidas, e desencarna num acidente de carruagem. Quando chega no plano espiritual, ele também é evocado por uma das médiuns que dá o testemunho a Kardec e está na categoria dos espíritos sofredores. Quando ele chega pelo plano espiritual, primeira coisa que ele faz, pede, implora por oração para ele. E ele ainda sentia as dores de estar preso ao corpo que já entrara em estado de decomposição. Segundo a evocação, ele pede ao médium que vá até o túmulo dele para fazer uma prece no local, porque ele sabia que só assim ele conseguiria se libertar dos despojos de carne.
o médium ignora aquilo que ele fala e não vai. Acha que é apenas uma fala de um espírito desesperado e que não havia necessidade. Terceira evocação. O outro só foi evocado uma vez. Terceira evocação. Ele insiste e clama desesperadamente que ele não aguenta mais sentir aquelas dores terríveis do processo de decomposição do corpo, pois ele não consegue se afastar do corpo, e aí ele começa a refletir que tudo tinha a ver com a vida que ele levou de forma pouco responsável, tendo gasto todo o dinheiro que ele podia, sempre em benefício próprio. Nunca fez nada e nunca ajudou ninguém. Aí depois vem uma explicação de Kardec do porquê era necessário que fosse, e para falar para vocês, deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu marquei umas coisas, não marquei, não vou achar agora. Mas ele fala que era necessário que fosse porque próximo ao túmulo, aonde ele havia sido sepultado, a oração feita por qualquer pessoa alcançaria os fluidos magnéticos alcançariam mais rapidamente aquele corpo que estava ali enterrado, ajudando no desprendimento final do corpo, que era o que faltava. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente não pode fazer a prece de longe? Pode. Mas, se fôssemos Jesus Cristo, a prece teria alcançado diretamente. Nem o médium tinha esse poder. Então, muitas vezes é necessário a proximidade física, ainda na nossa condição evolutiva. Porque, ao pensar, eu vou lançar fluidos diretamente. É igual, por exemplo, a gente pode pensar com vontade, com força, com disposição. Mas, será que a nossa prece, os nossos pensamentos, eles alcançam raios longos de projeção? Já conseguimos esse desprendimento? Provavelmente ainda não. Não foi à toa que essa foi feita uma observação feita por Kardec. Só essa ideia e esse tema daria um estudo de uma manhã inteira. Não é nem de um estudo de uma reunião pública, daria um estudo de uma manhã inteira. Quem quiser estudar mais, venha estudar o livro Céu e Inferno, que nós temos as aulas aqui às segundas-feiras. Tem o livro da Gênese, onde dá para estudar e conhecer mais sobre esse assunto, essas questões de fluido. Não vou entrar nesse mérito, porque o nosso tema hoje é Céu, Inferno e Purgatório. Por que eu trouxe essas duas histórias? Para a gente começar a entender a ideia do que Céu, Inferno e Purgatório são, para além de estados físicos, são estados da nossa consciência. E é esse o véu que a doutrina espírita vem tirar e revelar para nós. Durante muitos e muitos milênios, a ideia do céu, do inferno ou do purgatório como um lugar físico e que aterrorizou as pessoas foi o que prevaleceu. A questão 1013, que o Fernando leu integralmente para a gente, desculpa, a questão 1012. Existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? Os espíritos começam respondendo. Primeiro que eles já tinham respondido isso. Por quê? Se a gente pegar esse capítulo do Livro dos Espíritos, vai ver que Kardec já tinha feito essa pergunta e que eles haviam respondido que os gozos e os méritos estavam de acordo com o grau de perfeição ou de imperfeição da vivência de cada um dos espíritos. Perfeito. Mas isso faz parte do método de Kardec. Ele pergunta, depois ele pergunta de uma outra forma, ele muda assim, verbo, predicado, sujeito de lugar e pergunta a mesma coisa, para obter as respostas. Fazia parte do método experimental, que era o que ele utilizou para nós termos hoje uma doutrina tão bem estruturada. Por quê? Esse conhecimento que Kardec trouxe para nós, ele era um conhecimento que já existia. Ele não inventou nada. A mediunidade, o mundo invisível, a pluralidade dos mundos, alguns desses conhecimentos, eles existiam e eram utilizados por muitas pessoas de forma fragmentada ou de forma incompleta. Mas tinha um detalhe. Essas pessoas que faziam uso desses conhecimentos, com o trabalho que a Igreja Romana fez aos longos de 1000 e tantos anos, foi separando a ideia do ensinamento de Jesus dos ensinamentos que
de uma certa forma, consideravam a mediunidade. Como é que eles eram chamados? Bruxos, feiticeiros, magos, e eram perseguidos. O que Kardec fez? Traz essa informação, organiza através do método científico todo este conhecimento e diz: tudo isso existe. Entretanto, o caminho a ser utilizado pela mediunidade, se não for com Cristo, ela traz muitos prejuízos e muitas dificuldades. Atrasa-nos no processo de evolução, porque é tentador você saber manipular fluidos, muitas vezes utilizar essa informação para controlar um grupo de pessoas. É tentador você saber manipular algumas substâncias para manipular o grupo de pessoas. Se a mediunidade não tem o objetivo de trabalhar com Jesus Cristo, viveremos atormentados no plano espiritual. Estaremos na condição do que Kardec está nos trazendo aqui sobre o que seria o inferno. Mas como começou essa história toda do inferno cristão? Jesus, quando vem trazer os seus ensinamentos, todo mundo sabe que ele não deixou nada escrito. Os evangelhos foram escritos por seus apóstolos e discípulos, certo? Só que, ao longo dos anos, aquelas informações, o grupo cristão foi crescendo, se multiplicando, como deveria ser. E havia o Império Romano, que cada vez mais crescia e ampliava o seu poder diante daquele povo. No Império Romano, havia muitos pagãos. Todo mundo aqui já ouviu falar das mitologias, não já? Então, assim, a história de Zeus, dos deuses, dos grandes, das divindades. O Império Romano utiliza uma estratégia de invasão e de permanência e, ao mesmo tempo, de apropriação das ideias e da cultura que nós conhecemos aqui no nosso país, que é uma coisa que se chama sincretismo. Eles pegaram a ideia do cristianismo nascente, que tinha um poder e uma força, e a ideia que já existia do povo pagão. E aí começou a se fazer analogias. Então, na mitologia, existia o inferno, só que era assim. Por exemplo, existia o mito de Sísifo, que era um ser que ele cometeu alguns erros e foi penalizado pelos deuses em empurrar uma pedra até o alto de uma montanha. Chegava lá, a pedra descia e ele voltava a fazer o mesmo gesto. Tinha o mito das... Como é que chama? Esqueci o nomezinho. Danaides, que eram algumas mulheres que tinham cometido alguns outros tipos de erro e elas eram condenadas eternamente a encher um vaso que não tinha fundo. E aí a água era permanentemente vazada. Se a gente lembrar, os mitos, aqueles que eram condenados, eles faziam ações que redundavam em repetições de trabalhos que tornavam inúteis. Mas tem um detalhe. Cada um era condenado por um determinado tipo de comportamento. Haviam condenações diferentes. E quem era, digamos assim, o rei desse mundo das sombras, aonde as pessoas eram condenadas, era aquele chamado de Plutão. Só que Plutão não era um ser mau. Ele era o Deus que cuidava daqueles seres que haviam sido condenados. Muito bem. Como ficou a versão cristã dessa história? Criou-se a imagem de um ser, a quem é o regente do local, Satã, que é um ser que é tão mau quanto aqueles que estão ali.
Já criou-se uma diferença. Olha o medo, para fazer as pessoas começarem a ter medo. O inferno seria, isso como na mitologia grega ou na mitologia romana, o inferno seria para sempre. Quem estiver condenado ao inferno não tem condições de sair. E tem outra coisa. Não importa o erro que você cometeu. Se você cometeu um pecado, se você era mau, muito mau, ou um pouquinho mais mal, você ia para o inferno e ali você passaria o resto da vida ardendo no fogo do inferno. Durante milênios, essa história foi sendo passada por gerações e gerações, aterrorizando as pessoas. E, como a população não tinha estudo, não tinha conhecimento, tinha poucas condições de desenvolvimento intelectual, a consciência ainda estava muito rudimentar, acreditava e se submetia às diversas situações que o clero exigia. Pois bem, está criado o inferno cristão, numa mistura de informações das mitologias e do cristianismo. Mas não foi só isso. Essa é só uma ideia. A gente não vai aprofundar essa ideia. Mas o cristianismo romano, ele é uma colcha de retalho de diversas culturas. Ele pega, por exemplo, a árvore de Natal, que a gente comemora no mês de dezembro, e que já sabe que parece que Cristo nasceu em março, mas em dezembro comemorava-se o nascimento do Deus Sol. E também, aí junto ao nascimento do Deus Sol, porque Jesus Cristo, para um determinado povo, tinha que ser rei. Se ele não fosse rei, ele não seria aceito como aquele da nova cultura que estava se formando, que teria aquele valor. Então, eles dizem que Jesus Cristo torna-se rei e passa a juntar com o nascimento do Deus Sol, que seria em dezembro. A árvore de Natal já veio de uma outra cultura, se não me engano, da cultura celta, que eles... como é que chama? Eles adoravam a natureza. E assim foi se construindo o que hoje nós conhecemos no mundo cristão como a cultura romana cristã. Essa colcha de retalhos. O que era o purgatório? Que ele vai falar aqui. O purgatório era para aqueles que eram maus, mas não eram tão maus. Eles eram mais ou menos maus, então eles tinham que ter uma chance. Eles iam ficar queimando no fogo do inferno? Não iam. Então eles tinham uma chance, mas também iam ficar ali o resto da vida. Naquele, mais ou menos, queima um bocadinho, mas o fogo é mais brando do que no infernão grandão. E aí o que Kardec vem nos dizer? Que o purgatório é a própria expiação. Acho que Fernando leu essa parte do purgatório. Que o purgatório é a própria expiação. É um fogo, pode ser brando, mas pode ser muito quente, dependendo da nossa necessidade de se reorganizar e se reajustar. E o que é o céu? Como eles pensavam, os judeus, por exemplo, tinham a ideia de que existem 7 céus. A ideia do céu, ela começa, o céu mesmo, esse que a gente enxerga, que tem nuvens, que é azul. Primeiro céu. O segundo céu, aonde estão os astros. E o terceiro céu do cristão seria o próprio paraíso, aonde habitam alguns seres angelicais. Essa era a ideia corrente. Tanto que Paulo, em Coríntios, ele fala assim, segundo Coríntios 12, versículos de 2 a 4. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Não sei se estava em seu corpo ou fora dele. Só Deus sabe. Eu sei que esse homem foi elevado ao paraíso. O céu cristão termina aí. Os céus de outras culturas, eles vão mais além. O próprio Kardec fala aqui, se eu não me engano, que ele fala assim, ó. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus para os judeus,
Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. A teologia cristã reconhece 3 céus, que aí foi o que eu falei, as nuvens, os astros. Eu não tirei isso do nada, eu tirei isso daqui do céu e o inferno. É uma ideia que Kardec traz a partir do pensamento da teologia cristã. Pois bem, como que a gente pode agora, entendendo de um modo geral, essa cultura, como o nosso pensamento veio sendo formado ao longo desses milênios, como podemos agora traduzir isso um pouco para as nossas vidas? Já que, como eu falei no início, céu, inferno são estados de consciência, não mais locais físicos. E a doutrina espírita vem nos trazer justamente esse entendimento. A doutrina nos traz a possibilidade de compreender que somos seres imortais, que as leis de Deus estão na nossa consciência, elas estão aqui, em germe, prontas para serem desenvolvidas e já vêm sendo desenvolvidas ao longo dos milênios. Entretanto, como nós, cada um individualmente e na relação com o outro, temos dado conta do uso desse conhecimento das leis de Deus no nosso cotidiano. Aí, eu quero ler para vocês uma frase de Dante Alighieri, que foi aquele que escreveu sobre o inferno do mundo pagão, mas que dava descrições extremamente perfeitas e que, de uma certa forma, contribuiu muito. Não era a ideia dele, ele era um filósofo, um escritor, mas contribuiu muito para ilustrar, digamos assim, e aumentar o medo diante das imagens que ele conseguia demonstrar a partir da sua descrição. Mas ele tem uma frase que fala que é muito interessante para nós começarmos a pensar no que eu propus. O inferno e o céu como estados de consciência. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Eu vou repetir. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Quer dizer, ele não diz que o inferno é daqueles que foram os piores. Isso é para a gente pensar um pouco. E não é só Dante Alighieri. A gente encontra isso no Novo Testamento, no Apocalipse de João. Apocalipse 3, versículo 16. Ele fala uma frase que tem um sentido muito semelhante. Assim, que na verdade ele está falando, é o momento em que ele está falando que uns dos anjos estão falando do que vai acontecer, vai estar descrevendo o momento do Apocalipse. E aí ele fala assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é um momento nosso. Não, pelo menos nós que estamos aqui, não estamos mais naquela condição de achar que o inferno é aquele lugar aterrorizador, e nem que o céu é um lugar onde os anjos tocam harpa e nós vivemos na ociosidade. Essa fase já passou. As nossas inteligências já não permitem mais acreditar nesse tipo de imagem, nesse tipo de ideia. Então, o convite é para que a gente pense exatamente o quê? O que é ser morno? O que é ser neutro? Todos nós já conhecemos Jesus Cristo. Todos nós já tivemos experiências mais ou menos profundas de fé. Todos nós já tivemos provas mais ou menos firmes e seguras do amparo de Deus através do mundo espiritual em nossas vidas. Qual é o nosso compromisso agora com Jesus Cristo? Como
eu vivo os ensinamentos dele na minha vida. Como eu vivo os ensinamentos dele no meu ambiente de trabalho, por exemplo. Aonde muitas vezes eu sou obrigado a lidar com situações difíceis, situações de desvio de coisas materiais, situações onde tem um chefe, ou eu sou o chefe, e tenho que ser mais firme diante dos abusos. E aí eu vou ser morna, fazendo jogo de cintura para agradar a todos, ou eu vou agir conforme o cargo me exige. Não é com crueldade, não é com autoritarismo, mas com autoridade, fazendo jus ao que eu recebo para fazer. São questões que a gente começa a ter necessidade de refletir. Por quê? São os nossos estados de consciência. Se eu agir de acordo com a minha consciência, eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou conseguir ter uma certa paz. Se eu cedo sempre de acordo com os meus interesses pessoais ou para favorecer um ou outro, se a minha consciência já tem o clique, se a gente já está aqui, já tem algum grau de consciência, nem que seja a primeira vez que você chegou aqui, eu já não vou ter paz quando eu souber que eu estou fazendo algo que me desvia do caminho reto. Isso pode ser no ambiente de trabalho, isso pode ser no ambiente familiar, para os mais jovens pode ser numa escola. Como cidadãos, como sou eu como cidadão? Como eu ajo diante dos cuidados com o meio ambiente, com os meus vizinhos, na rua que eu vivo, na rua que eu moro. Ser cristão é mais do que sair repetindo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É um compromisso que a gente estabelece com Jesus. Difícil, é muito difícil. Mas, se não dermos o primeiro passo, não conseguiremos, não chegaremos lá. Porque tudo que acontece no mundo material, principalmente quando ele é manipulado distante das ideias da lei de Deus, nos convida a nos afastarmos da ideia do mundo, de Cristo, da ideia de é céu ou é inferno? Qual é o estado de consciência que eu desejo viver permanentemente? Isso não vai ser para quando eu desencarnar só, não. Isso começa aqui. Porque quando eu desencarnar, eu não vou me tornar... Lembra da história dos dois meninos? Um rapidamente foi encaminhado. Só voltou porque o amor o trouxe de volta por uma preocupação. Mas voltou calmo, tranquilo, pedindo que aqueles que o evocavam zelassem pela mãezinha dele, mas que ele tinha certeza que ele tinha cumprido com a missão dele. O outro nem saiu, conseguiu sair nem de perto do corpo, porque não conseguiu se livrar daquelas dores e daquele sofrimento, porque ele só havia vivido para ele. Então, se eu só vivo para mim, eu fico apegado à matéria. É essa condição que hoje a gente já pode começar a compreender, já pode começar a desenvolver no nosso cotidiano. Na família, a mesma coisa. Muitas vezes, vivemos relacionamentos na família, às vezes um lado da família é calmo, tranquilo, mas tem aquele outro que, se não for pai, mãe, irmão e filho, se for de repente um tio ou um sobrinho, falar, não quero mais saber não, muito complicado, não procuro mais essas pessoas. Mas será que não é justamente essa minha condição, a minha necessidade de dar testemunho para dizer que eu sou cristã com aquelas pessoas difíceis? Porque a minha família está tudo bem, eu ignoro o restante da família que tem dificuldades, que tem problemas, que me traz problemas?
o nosso amadurecimento, ele se dá diante da relação com o outro. O nosso amadurecimento, ele se dá justamente nessa interação. E é para isso que a gente encarna. Para aprender a lidar com as diferenças, para aprender a lidar com as dores, também para espiar, para passar por provas, para amadurecer. A gente também amadurece e evolui no plano espiritual. Não é só no plano material. Mas o plano material é importantíssimo para que nós possamos lidar com as diferenças. Lidar com aquilo que no plano espiritual, se eu tiver dificuldades e eu não quiser ficar ali perto, o meu pensamento me leva para outro lugar. Ele me arrasta para outro lugar. Aqui não. Eu detesto esse meu companheiro de trabalho, mas eu tenho que trabalhar do lado dele, a mesa dele é do lado da minha. E o meu chefe não vai me tirar dali, porque nós dois funcionamos bem tecnicamente juntos. Isso eu estou falando de trabalho, mas você sabe que até dentro da casa espírita isso funciona? E age dessa forma? É verdade. Os médios que estão aqui na frente não me deixam mentir, e os outros, se já tiverem essa experiência, se eu tenho dificuldade com algum companheiro que seja médium, porque não achemos que os médiuns são perfeitos. Pelo contrário, cada um de nós está aqui para tentar se aprimorar e, nessa relação com o outro, desenvolver os melhores sentimentos. Mas como somos seres humanos, cada um está numa etapa evolutiva, somos diferentes, muitas vezes dá choque. Dá. E aí o que a espiritualidade da casa faz? Como bom educador, você e você não estão se entendendo? Vão trabalhar juntos. É um trabalho que um queria fazer e o outro também queria fazer. Aí une. Aí um olha para a cara do outro. Dependendo do meu grau de maturidade, eu saio correndo até da casa, não volto mais. Ou eu vou superar o meu orgulho. Eu vou superar o meu egoísmo, a minha vaidade. Porque é um desses três que está em jogo. Não é o amor que está em jogo na hora que eu tenho dificuldade com alguém. Isso daí não tenhamos dúvida. Eu tenho dificuldade com alguém, mas você não conhece, a pessoa é intragável. Pode até ser. Mas se eu não estou me entendendo com a pessoa intragável, é porque eu também sou intragável. Em alguma medida, eu também sou intragável. E se eu preciso estar com ela, eu não vou mudá-la. Não vou. Eu vou mudar a mim. E aí tem uma frase de Pedro que fala assim: o amor cobre uma multidão de pecados. O que é pecado se não é o nosso próprio orgulho? O que é o pecado se não são as nossas próprias dificuldades que precisam ser superadas? Então, se eu não tenho esse amor todo, e não temos, também não tenho, eu aprendi uma coisa há bem pouco tempo aqui, através da leitura de um texto de Baltazar, que é um dos guias da casa. Eu não tenho amor suficiente para lidar com uma situação? Eu oro, eu faço preces a Jesus, mas eu tenho que abrir o meu coração. Eu tenho que abrir a minha mente e peço que Ele complete em mim o amor que eu não tenho. Porque só assim, isso não vai acontecer uma vez, né, gente? Isso tem que ser um processo, porque tudo que nós estamos precisando transformar acontece por etapas. Eu passo a fazer orações e orações permanentemente, rogando a Jesus para que Ele complete aquele amor que eu não consigo. E eu vou ter que trabalhar com a Adélia hoje. Ai, mas que coisa, é tão difícil, ela fala tanto, Jesus, me ajude. Foi só um exemplo, tá, Adélia? Nada pessoal. Jesus, me ajude, complete o amor no meu coração que eu ainda não tenho plenamente. Porque eu não tenho, gente. Tem gente que nos traz dificuldades. Não é nem o caso dela. Mas tem gente que nos traz dificuldades. São dificuldades minhas, são as minhas limitações. E aí eu peço para que Ele me ajude a completar aquele amor. E vocês sabem que se a gente pede de verdade, querendo, a gente consegue.
Não é que vai ser fácil, não é que eu vou passar por aquilo como se nada tivesse acontecido. Não, mas o trabalho acontece. E eu posso, aos poucos, ir desenvolvendo esse sentimento que eu ainda não sou capaz de desenvolver sozinho. Pode ser que eu tenha que passar o resto da encarnação fazendo preces e pedindo para que Jesus complete o meu amor. O que é uma encarnação se eu sou um espírito imortal? Quantas encarnações eu já passei sem nem saber que eu podia ter essa condição e passei pecando, agindo de forma equivocada, sem utilizar os recursos da prece? Olha, é uma forma de eu me comprometer com o Cristo. Eu não tenho que ser perfeita, Ele sabe que eu não sou, mas eu tenho que mobilizar os meus recursos íntimos para fazer esforços para poder vencer as minhas próprias dificuldades. E é esse um dos convites permanentes do Cristo, e foi para isso que Ele enviou a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Para que nós fôssemos lembrados de tudo isso que Ele já havia nos ensinado há mais de 2000 anos, de tudo isso que está na nossa consciência, desde que nós fomos criados puros e simples, mas ignorantes, e que nós fomos, ao longo das encarnações, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da vaidade, fomos, que nem a gente falou hoje estudando de manhã, criando entulhos. Eu fui criando entulhos em cima das leis que estavam na minha consciência. Quando eu olhei, estava cheio de escombros. E o Cristo sabia disso. A humanidade inteira, depois de milênios da Idade Média, estava cheia de escombros e mandou o Consolador prometido para que ele viesse adubar aqueles conceitos que já estavam em nós, mas que estavam endurecidos, que estavam esquecidos. E a doutrina espírita faz essa função, ajuda nós a retirarmos esses entulhos e a adubar, a regar aquela florzinha, aquela árvore, que são as leis de Deus que estão em nossa consciência e que foram se perdendo ao longo dos milênios das encarnações. Para isso, hoje nós estamos aqui. Então, a gente vem, a gente frequenta as palestras ou a gente trabalha na casa espírita, mas verdadeiramente, se o nosso sentimento não se transformar, nós estamos perdendo tempo. Porque não adianta só eu saber, eu preciso viver. Foi por isso que, ao longo dos anos, para muitos de nós, os conhecimentos da Igreja Romana foram perdendo o sentido. Não dava mais para acreditar que eu ia arder no fogo do inferno. Porque não sou, digamos assim, uma boa filha, mas aquele lá que matou 500 também vai arder no fogo do inferno, a gente não tem mais salvação. Não dá mais para acreditar que uma instituição religiosa que utilizou o nome de Deus de forma equivocada durante muitos anos, continuasse imperando. Isso foi fazendo o quê? Criando uma série de espíritos descrentes de Deus, descrentes do Pai maior. Quantos hoje seres humanos não acreditam em Deus porque trazem na memória espiritual, marcas de dores profundas, de sofrimentos atrozes, tudo em nome de Deus e de Jesus Cristo. E aí o que estava acontecendo? Justamente na época que a doutrina espírita é codificada, o materialismo começava a crescer e a ganhar um enorme espaço na sociedade, pois ciência e religião começavam a se separar. Sim, porque aquela religião não deixava a ciência existir. A ciência não podia avançar, porque o mundo tinha que ser quadrado, porque era conveniente que fosse. A Terra tinha que ser o centro do universo, porque era conveniente que fosse. Aquele que ousasse dizer o contrário sofreria dores cruéis e seria morto na fogueira. Uma morte dolorosa, ser queimado vivo. Então, alguns renegaram, outros assumiram, mas as marcas iam ficando. Olha o terror sendo espalhado na população. Não era mais possível. A partir do momento que começa a haver essa separação, aqueles que provavelmente já haviam sofrido as dores em nome de Deus, então começaram a se voltar para a matéria. O problema é que a matéria acaba. A matéria não renova.
E aí, as esperanças acabam-se junto com a matéria. O sentimento mais primitivo do ser humano tende a aparecer se não existe nada depois. Se eu vou morrer ali no túmulo, se a minha moral ela é titubeante, por que eu não vou tentar fazer o que é melhor para mim? Por que eu vou levar em consideração o outro? Eu vou morrer, vai acabar tudo ali mesmo. E aí, nesse momento, os espíritos que governam o planeta, tendo como governador Jesus Cristo, já tinham determinado que a doutrina espírita precisava chegar. E aí, ao contrário da primeira e da segunda revelação, que tinham vindo através de um único homem, Moisés e Jesus Cristo, a terceira revelação tem Kardec como codificador, mas não foi ele que inventou, nem foi ele que escreveu tudo o que a gente vê aqui. Ele organizou um conhecimento que já existia e que foi sendo passado através dos médiuns. A terceira revelação é a doutrina dos espíritos. Foram eles que trouxeram as informações para nos falar do mundo espiritual, para nos falar da pluralidade das existências, para nos falar que o céu e o inferno são condições da alma. Tem uma das questões aqui que Kardec pergunta porque alguns espíritos ainda traziam informações muito próximas ao que a igreja preconizava. E aí ele responde que era necessário que assim fosse, por um lado, e por outro, alguns respondiam porque acreditavam nisso mesmo. Por quê? Isso foi uma das grandes sacadas de Kardec quando ele começou a organizar os estudos vindo da doutrina espírita, que foi perceber que todos os espíritos, cada um tem um grau de evolução, que não se pode acreditar em tudo que os espíritos falam. Você não sabe quem é o espírito que está do outro lado. Ele pode ser um sábio, mas ele pode ser um mistificador, ele pode ser um ignorante que se faz passar por sábio. E aí, essa foi a genial sacada dele. Ele passou a utilizar o método experimental para organizar o discurso dos espíritos. E a partir desse método, ele selecionar. Aí eu não sei como ele fez, mas ele fez de forma... Imagina, gente, no final do século XIX, não existia computador, ele fez tudo à mão, ele pegava aqueles milhões de cartas e de psicografias. Algumas não era psicografia, pegava uma caneta e saía escrevendo. Era com uma ardósia, com uma cestinha escrita, outras eram no papel. Era uma trabalheira e ele pegou e reuniu todo aquele material e em 15 anos ele codifica um conhecimento de milênios com um diferencial. Agora, aquele conhecimento só faz sentido se ele for utilizado e vivido com os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque o que Jesus trouxe são os ensinamentos de Deus. Não dava mais para usar o conhecimento para interesses pessoais e interesses próprios. Dessa forma, o que é chamado o céu e o inferno talvez vá ficando cada vez mais claro para a gente que realmente são estados da nossa consciência. E aí, para nós irmos caminhando para o nosso momento final, eu gostaria de ler aqui. Esse livro tem uma parte que é assim, Código Penal da Vida Futura. É um código penal mesmo. E eu vou ler o resumo. Depois, quem quiser, são 32 códigos. O 33º é um resumo. Então, vamos lá. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Eu estou sofrendo muito?
eu estou passando por uma tribulação muito grande, eu quero resolver, eu preciso resolver, seja de que ordem for, eu observe o meu grau de imperfeição que faz com que esse sofrimento esteja doendo tanto. Se for uma expiação, porque nós temos que usar a nossa inteligência para distinguir as coisas, o nosso raciocínio para que a gente pense. Isso é um outro informação que a doutrina nos dá. A gente já é um ser racional, já tem consciência, então tem que usar o pensamento para descobrir por que eu estou passando por essa dificuldade. Que eu, através dessa dificuldade, eu comece a buscar as minhas imperfeições e passe a olhar para mim e fazer esforços para eu me melhorar. Por quê? Muitas vezes, aquela expiação, ela não vai ser amenizada, mas a forma como eu olho para ela e como eu lido com ela e como eu me relaciono com as pessoas a partir desse olhar diferenciado, diminui o meu sofrimento. Isso sem dúvida. Porque se eu estou vivendo uma situação que eu estou batendo de frente com, por exemplo, com o outro o tempo inteiro, eu tenho que parar e olhar como é que eu posso fazer diferente. O que me faz responder sempre da mesma forma e obter sempre a mesma resposta? É aquela ideia assim, eu quero que as coisas mudem, mas eu não quero sair do lugar. E é isso que ele fala, é o primeiro resumo. O segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Aí ele dá um exemplo. Assim, a moléstia pune os excessos. Sim, muitas vezes a gente adoece porque cometemos excessos. Vide as doenças mais comuns que se tem hoje. Diabetes, hipertensão, né, Fernando? Que são efeitos, muitas vezes, de uma vida desregrada. Quando chega-se numa determinada idade, o corpo vai sentir. É isso que ele está falando. E da ociosidade nasce o tédio. A vida está sem graça, eu estou desanimado, eu não tenho perspectiva. Eu estou sendo útil a alguém? Eu estou ajudando a alguém? Ou eu passei a vida inteira, como Auguste Michel, vivendo só para mim? E aí agora, o ócio é o meu companheiro. Como diz Divaldo, se a gente sair da ociosidade e passar a ser solidário, a gente vai encontrar motivo para viver. O ócio vai deixar de ser tão maléfico para a nossa existência. Sem que haja necessidade, é a continuação do segundo. Então, assim a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. O que ele quer dizer com isso? É da lei. O que eu colher, eu vou plantar. A cada um segundo as suas obras. Isso é uma frase que Jesus nos trouxe, mas que se eu entendo e aplico na minha vida, então eu posso olhar assim, eu posso pensar, o sofrimento que eu estou vivendo hoje, ele é uma obra de alguma prática que eu cometi no passado. Então, como é que eu posso fazer então? Eu não quero mais continuar colhendo isso. Mas hoje eu preciso colher. Só que eu tenho que mudar o que eu estou fazendo hoje para amanhã colher outro tipo de sentimento. Outro tipo de vivência. E o terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E aí ele fala aqui, a cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Esta última, o terceiro artigo do Código 33, ele nos diz que é por efeito da nossa vontade que a gente consegue as mudanças.
Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas a minha vontade é fraca. Aí tem um artigo do Livro dos Espíritos, eu nunca me lembro qual é o número são o número das questões, mas que Kardec pergunta para os espíritos, 459, ela está dizendo aqui, Kardec pergunta para os espíritos se há algum tipo de malefício ou de sentimento que seja irresistível, que nós sejamos arrastados por ele. E aí ele diz, não é não, ela falou agora que não é não. E aí ele diz que não há nada que seja irresistível. O que existe é que a nossa vontade é fraca. Olha, isso é não vou usar uma expressão mais pesada aqui, mas isso é uma maneira, assim, de contundente de nos dizer que a nossa vontade precisa ser permanentemente trabalhada, estimulada. Que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um e que ninguém saia desanimado daqui. Ao contrário, nós somos responsáveis e podemos mudar a nossa vida. E esse é o presente que Jesus nos deu ao enviar o Consolador prometido para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a Cláudia pelas suas reflexões. Eu tenho certeza que cada um de nós vai sair daqui, né, pelo menos decidido a tentar melhorar um pouquinho a força de vontade. E quem sabe poder gozar um dia, né, de uma paz semelhante àquela do Vitor, né, do livro Céu e Inferno. Então nós vamos passar agora para a segunda etapa da reunião, que é o momento dos passes, aonde leremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudesseis compreender tudo quanto de belo e doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas, quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão. Esses infelizes, cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deveis conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem,
Eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio destes povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro e todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no isolamento e no sofrimento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Alger, em Bordeaux, 1861. Pedimos aos médiuns agora que calmamente se dirijam aos seus lugares e pedimos a todos que aqui estão que mantenham o pensamento elevado, ligado a Jesus e a mensagem que o nobre espírito do bispo de Alger veio nos trazer essa noite. Muita paz, muita tranquilidade, bons pensamentos. E assim, querido amigo Jesus, nós te pedimos nesse momento tão especial de nossa reunião, quando se iniciarão os passes, que envolva todos nós em suas vibrações de amor e de paz. Dai aos médiuns, através dos trabalhadores dessa casa e dos seus guias que aqui estão, a qualidade dos fluidos, o amor ao doá-los, o coração puro, alegre, na alegria do servir a Ti, Mestre, em Teu nome, aliviando as dores, os anseios, as preocupações, as tristezas e as angústias dos que aqui estão. Aqueles que estão prontos a receber esses fluidos, dai a eles a compreensão da vida, das dificuldades, das provas, e a alegria pela doutrina espírita e por terem a oportunidade de receber esse alívio e essas vibrações de paz nesse momento. E assim, em Teu nome, Jesus, em nome de Baltazar, de Antônio de Aquino, mas, sobretudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar início aos passes na reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos manter assim o pensamento elevado, tranquilo, para ouvirmos as palavras do plano espiritual.
Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja as tarefas, os trabalhos espirituais da noite de hoje. O tema apresenta ao pensamento de todos nós as promessas do Cristo ao identificarmos com a doutrina espírita o que todos nós estamos buscando, o reino dos céus, e alegrar os nossos corações, porque já conhecemos que o reino dos céus está na nossa própria consciência. A doutrina espírita nos faz lembrar as palavras do Cristo ao dizer: não procureis os reinos dos céus aqui ou acolá, procurei em vossos corações. E assim, caros irmãos, estamos relembrando, junto com vocês, as propostas da noite de hoje. Como anda o coração de cada um de nós? Como anda o coração daquele que sabe que é preciso amar, aquele que sabe que é preciso perdoar, aquele que sabe que é preciso educar, aquele que sabe que é preciso curar, aquele que sabe que é preciso perdoar. Ah, caros irmãos, para que possamos desenvolver em nós os sentimentos de renovação e também de amplitude das virtudes, precisamos conhecer as terras do nosso coração. Saibamos olhar as regiões espirituais que nos são ensinadas na doutrina espírita, saibamos enxergá-las no panorama da nossa vida, como estamos convivendo com os outros, como estamos aproveitando a reencarnação e através da renovação íntima, como aqui aplicado no estudo, no conhecimento das leis de Deus e na trajetória interior de cada um, não haverá mais nenhum sentido das palavras que já vivenciamos de outras encarnações, como céu, purgatório ou inferno, mas sim o nosso estado de espírito, o nosso estado de maturidade moral, o nosso estado de consciência das leis de Deus. A doutrina espírita nos sustenta, nos fortalece, e levando essas vibrações para os nossos lares, para a casa de todos vocês, possamos também ver os nossos filhos, ver também os jovens que estão no aprendizado do equilíbrio dessas emoções, encontrarem o exemplo de cada um dos pais, das mães, daqueles que são responsáveis pela encarnação desses nossos jovens, as esperanças espirituais que estamos todos na casa espírita vivenciando. Senão, caros irmãos, os nossos corações estarão tão em conflitos ao adentrarmos o mundo espiritual e sabermos que tantos que nós amamos permanecem ainda nas dores, nas aflições. Poderemos estar em paz conosco se aqueles que ficaram na retaguarda
estão sofridos, façamos toda a força, façamos toda a nossa parte da convivência junto uns com os outros, para que a paz de consciência possa estar presente, por mais que os outros estejam sofrendo, que a paz de consciência esteja forte, leve em nossos corações. E assim será o reino dos céus, que o Mestre Jesus, que deixou o mundo na sua dor, que deixou o mundo nos seus conflitos, disse: eu me vou, mas vos deixo a minha paz. Saibamos, meus irmãos, deixar a paz no coração daqueles que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações presentes. Paz. E assim, meus irmãos, envolvidos nas palavras do generoso benfeitor, elevemos o pensamento mais uma vez a Jesus, pedindo: Mestre, acompanha a cada um de nós de volta aos nossos lares. Que as vibrações de paz, de amparo, que recebemos hoje nessa casa abençoada, nos envolvam durante esse final de semana, esse feriado, e nos preparem para a semana que se inicia. Fiquemos todos com paz no coração, com tranquilidade, com segurança, de modo a podermos auxiliar o nosso próximo, que sejamos sempre um foco de luz e de equilíbrio em nosso lar, em nosso trabalho, em nossas vidas. E assim, em seu nome, Jesus, em nome de Baltazar, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar a reunião pública de estudos e passas na noite de hoje. Graças a Deus, damos por encerrada a reunião. Aqueles que desejarem permanecer